Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quiz Constitucional. No quiz desta semana, iremos fazer 10 questões de direito constitucional, dos mais variados temas para você treinar. E antes de começarmos tenho 2 avisos. Algumas questões podem ser grandes, então caso necessitem pausem o vídeo, para pensar melhor nas respostas. E a justificativa das questões será simples, assim, caso queiram ver vários comentários mais aprofundados, acompanhem os quadros do nosso canal, Solucionando o Constitucional e Concursando o Constitucional, lá trago várias questões com comentários mais aprofundados. Então, avisos dados, vamos para o quiz. Questão 1. Banca CESP-Sebrasp, 2023, TJ Ceará, Cargo Técnico Judiciário. A República Federativa do Brasil, o RFB, constitui-se em Estado Democrático de Direito e sua Constituição Federal proclama, expressamente, que todo o poder emana do povo. Segundo o texto constitucional, esse poder. Alternativa A. É exercido exclusivamente de forma indireta, por meio de representantes eleitos. Alternativa B. É exercido diretamente por meio do voto, por meio do qual o povo escolhe seus representantes no Congresso Nacional. Alternativa C. Deve buscar a integração econômica, política, social e cultural das diversas regiões do país, visando a diminuição das desigualdades sociais. Alternativa D. É exercido de forma indireta, por meio de representantes eleitos, podendo também ser exercido diretamente. Alternativa I. É independente e harmônico, constituindo o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A alternativa correta é a letra D, com a seguinte justificativa. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Questão 2. Banca CESP-Sebrasp, 2023, TJ Ceará, Cargo Técnico Judiciário. Determinado Estado da Federação editou lei ordinária com regras para o ingresso de estrangeiros nos cargos públicos estaduais. Posteriormente, publicou edital normativo de abertura de concurso público para diversos cargos, o qual previa a possibilidade de acesso de estrangeiros a alguns deles, nos termos da lei ordinária editada anteriormente. Um brasileiro nato, candidato efetivamente inscrito no concurso, questionou, por meio de auto judicial, o item editalício que previa o acesso de estrangeiros a cargos públicos. Nessa situação hipotética, segundo as disposições da Constituição, referida ação judicial é: Alternativa A. Improcedente em virtude de a Constituição Federal prever expressamente que lei ordinária poderá estabelecer regras de acesso a cargos públicos por estrangeiros. Alternativa B. Improcedente em virtude de a Constituição Federal estabelecer, em rol taxativo, as hipóteses de acesso a cargos públicos por estrangeiros, sendo, inclusive, desnecessária a edição de lei para essa finalidade. Alternativa C. Procedente, pois, embora a Constituição Federal autorize a edição de regras de acesso a cargos públicos por estrangeiros, somente lei complementar poderia criá-las. Alternativa D. Procedente, pois a Constituição Federal veda o acesso de estrangeiros a cargos públicos. Alternativa I. Procedente, pois somente por meio de emenda constitucional é permitida a criação de regras de acesso a cargos públicos por estrangeiros. A alternativa correta é a letra A, com a seguinte justificativa. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Lembrando que, quando temos na Constituição na forma da lei ou a lei quer dizer lei ordinária. Quando for o caso de lei complementar, a própria Constituição vai dizer lei complementar. Questão 3. Banca CESP, 2018, Ministério Público da União, Cargo Técnico do MPU.
No que se refere aos cargos de Procurador-Geral e Procurador-Geral da República e aos membros do Ministério Público, julgue o item que se segue. O governador de Estado nomeia o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado com base em lista tríplice composta por integrantes de carreira, sem necessidade de ato de autorização da respectiva Assembleia Legislativa. Certo ou errado? O item está certo, com a seguinte justificativa. Artigo 128, parágrafo 3º, da Constituição, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Questão 4. Banca CESP, 2018, Ministério Público da União, cargo técnico do MPU. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da Administração Direta Federal, os aprovados foram nomeados. Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente, julgue o item a seguir. O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto do Presidente da República. Certo ou errado? O item está errado, com a seguinte justificativa. Primeiramente, vamos ter que decreto só pode extinguir cargo, quando vago, nunca criar cargo. O artigo 84, inciso 6, a linha B, da Constituição, diz o seguinte: dispor, mediante decreto, sobre. A linha B, extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Em complemento, vamos ter os artigos. Artigo 61, parágrafo 1º, da Constituição, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que. Inciso 2, disponham sobre. A linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Artigo 3º, parágrafo único da Lei 8.112 de 1990. Artigo 3º, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Questão 5. Banca IBAD, 2022, TJ, Rio Grande do Sul, cargo oficial de Justiça Estadual. No que tange aos direitos e deveres individuais e coletivos, a alternativa correta é: alternativa A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Alternativa B. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Alternativa C. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, 2/3 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Alternativa D. O civilmente identificado será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Alternativa I. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime afiançável e prescritível. A alternativa correta é a letra A, com a seguinte justificativa. Artigo 5º, parágrafo 1º, da Constituição, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Questão 6. Banca CESP-Sebrasp, 2022, DPE, Distrito Federal, cargo analista de apoio à assistência judiciária. No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os direitos fundamentais caracterizam-se por seu caráter absoluto, característica que permanece mesmo havendo eventuais colisões entre eles. Certo ou errado?
O item está errado, com a seguinte justificativa. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade. Como não há hierarquia entre direitos constitucionais, não há que se falar em direitos fundamentais absolutos, pois um direito fundamental sempre pode sofrer limitações e restrições por outros direitos fundamentais, sem que um aniquile o outro do ordenamento jurídico. Assim, os direitos fundamentais são relativos e não absolutos. Questão 7. Banca CESP-Sebrasp, 2022, DPE, Rondônia, cargo analista da Defensoria Pública. O Presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União a atribuição de: Alternativa A. Vetar projetos de lei. Alternativa B. Decretar estado de defesa e estado de sítio. Alternativa C. Prover os cargos públicos federais, na forma da lei. Alternativa D. Editar medidas provisórias. Alternativa I. Conferir condecorações e distinções honoríficas. A alternativa correta é a letra C, com a seguinte justificativa. Artigo 84, da Constituição, diz que compete privativamente ao Presidente da República. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. Questão 8. Banca CESP-Sebrasp, 2023, Conselho Nacional do Ministério Público, analista do CNMP. No que se refere ao catálogo de direitos humanos e à sua efetivação, julgue o item a seguir, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No âmbito do ordenamento jurídico nacional, os direitos políticos podem ser objeto de perda quando houver cancelamento de naturalização, independentemente de sentença transitada em julgado. Certo ou errado? O item está errado, com a seguinte justificativa. Artigo 15, da Constituição, diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: Inciso 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Hipótese que haverá a perda dos direitos políticos. Questão 9. Banca FCC, 2021, DPE, Santa Catarina, cargo defensor público. É cláusula pétrea expressa no artigo 60, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1988. Alternativa A. A forma federativa de Estado. Alternativa B. A defesa da paz. Alternativa C. O sistema republicano de governo. Alternativa D. A dignidade da pessoa humana. Alternativa I. A independência nacional. A alternativa correta é a letra A, a forma federativa de Estado. E vamos ter a seguinte justificativa. O artigo 60, da Constituição, diz que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1, a forma federativa de Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3. A separação dos poderes. Inciso 4. Os direitos e garantias individuais. Questão 10. Banca CESP-Sebrasp, 2023, MPE, Santa Catarina, cargo promotor de justiça substituto. No que diz respeito ao Poder Judiciário, à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem financeira, julgue o próximo item. O Poder Judiciário não tem competência para decretar intervenção com a finalidade de garantir o exercício de suas funções, pois, nessa situação, a intervenção deve ser requisitada ao chefe do Poder Executivo. Certo ou errado?
O item está certo, com a seguinte justificativa. Primeiramente, vamos ter que a decretação da intervenção será competência do Presidente da República, como diz o artigo 84, inciso 10 da Constituição. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Mas para esse tipo de decreto de intervenção federal colocado na questão temos uma peculiaridade. O artigo 34, inciso 4 da Constituição demonstra que a União poderia intervir nos Estados ou no Distrito Federal para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Assim, o artigo 36, inciso 1 da Constituição, fala que nesse caso do artigo 34, inciso 4, o Presidente não poderá decretar a intervenção de ofício, deverá haver uma requisição do Supremo Tribunal Federal ao Presidente da República, para que possa decretar a intervenção. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um quiz constitucional. Deixem nos comentários quantas questões conseguiram acertar. E também, caso tiverem alguma dúvida sobre a matéria, deixem nos comentários, que estarei respondendo o mais breve possível. E se gostam desse tipo de conteúdo, deixem o curtir e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo quiz constitucional.